É isso aí, estamos de volta com o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos bater um papo com o Rafael Pereira e o Tony Ferreira, treinador do Rio Branco de Americana e auxiliar técnico, vão estar aqui no programa de hoje falando sobre a segunda divisão do Campeonato Paulista, preparação total para a competição que começa agora em abril. Seja muito bem-vindo, Rafael, Tony, ao RPTV Esportes. Agradeço, a oportunidade, a gente está aqui conversando, batendo papo. Eu acho que nós estamos hoje vai iniciar o 4º dia de trabalho sobre avaliações dentro do Rio Branco e a gente está à disposição para conversar e bater um papo. Bom dia a todos, obrigado, Ed, pelo convite. É um prazer estar aqui, vamos falar bastante do Rio Branco, da preparação e obrigado mais uma vez pelo convite aí. O Rio Branco tem aí, assim como as demais equipes, mais ou menos 1 mês e meio para preparar as suas equipes para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E o Rio Branco começou na segunda-feira a preparação. E vocês estão no momento de análise da equipe que vai ser a escolhida para jogar a competição. Como está sendo esse início? Já, como o Tony destacou, no 4º dia de preparação, como está sendo o começo lá no Rio Branco? Realmente, a gente chegou na segunda-feira iniciando a nossa preparação, com um período de avaliação com alguns atletas aí, nós estamos em 37 atletas para a gente estar avaliando, e hoje à tarde, após o trabalho da tarde, vamos definir a situação de muitos deles, mas está indo bem, começou bem, tem bastante jogador de qualidade, então a gente acredita que até o final de semana aí dá para a gente tirar bastante jogadores para aproveitar a nossa divisão. E depois, Tony, mais jogadores vão continuar chegando em Americana para serem observados, né? Na verdade, como o Rafael falou, a gente iniciou um processo de alguns jogadores indicados, maioria por empresários, algum que eles até conhecem, que a gente conhece, e nós iniciamos aí um trabalho em cima de qualidade técnica, porque os jogadores ainda não são bem mesmo, estão mal fisicamente, e a gente está fazendo uma avaliação, está separando esses jogadores, na verdade, para que a gente possa, mais para frente, com os jogadores que vierem, com mais indicações, ou até mesmo já contratado, mas a maioria dos jogadores que vieram, a gente vai observar, independente da indicação, se vem contratado ou não, para a gente fazer uma análise, para realmente incorporar numa Bzinha, numa segunda divisão, que é um campeonato totalmente diferente que o Rio Branco já disputou. E a gente estava comentando isso, Tony, fora do estúdio, o Rio Branco, pela sua história e tradição, vai ter que se adaptar a jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista, Bzinha como é conhecida, que é um campeonato completamente diferente dos demais, né? A adaptação é uma coisa que a gente vai ganhar no dia a dia, Já começamos a preparação, o Rafael ainda vai falar melhor, desses atletas que estão vindo, que são sub-23, e a maioria não é 23 anos, a maioria vem com 20, com 19, com 21. Então, são jogadores que não têm uma experiência dessa divisão. Vem de Taça São Paulo, de campeonatos sub-17, sub-20. Então, na verdade, é uma competição diferenciada para esses atletas que estão chegando aí, que estão sendo bem indicados e tem até qualidade. Então, nós precisamos também ter jogadores com a experiência de uma segunda divisão, que já tenha participado, para a gente também não sofrer tanto. Pegando o gancho nisso que o Tony comentou, quero devolver para o Rafael. O Rafael já está há um bom tempo no Rio Branco de Americana, Teve a passagem como atleta, jogador profissional da equipe do Rio Branco, por isso tem uma grande identificação com o Tigre. E depois o trabalho frente às categorias de base. Como está sendo para você, Rafael, esse desafio de sempre ter trabalhado com as categorias de base e agora assumir um time sub-23 que é profissional, mas muitos costumam até brincar que é uma evolução da categoria de base. Muda alguma coisa? Não muda quase nada? A forma de trabalho segue sendo a mesma? Como está sendo para você esse novo desafio? Não, realmente muda, sim. O erro tem que ser menor, profissional, o erro tem que ser menor do que na base, mas o grande agravante, o grande problema que a gente está tendo aí, é essa ligação entre 17 e 20, que eu comentei com a semana passada, que há 3 anos que a gente vem mudando muito o 20, com gestões diferentes, e automaticamente o gestor troca muito de jogadores. Então, aquele atleta que saiu do sub-13, 15, 17, chega no 20, quando se troca uma gestão, esse atleta às vezes perde um pouco de espaço, então corta um pouco essa ascensão dele no clube. E aí vem atleta novo, fica 6 meses, enfim, vai embora, e a gente perde muito isso. Tanto é que a Taça São Paulo esse ano passado, o Rio Branco não disputou porque realmente não tinha um número suficiente de atleta da idade.
tinha bastante sub-17, mas sub-20 tinha poucos, não tinha nem goleiro, na verdade, inscrito, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente está tendo, né? Então, a gente tem uma garotada, como o Tony falou, um pessoal novo, tem uma garotada, tem 4 ou 5 atletas da base que está aí, que veio do sub-17, está um ano aí já na sub-20 aí, que a gente trouxe desde o sub-15, então já está inserido no grupo do profissional, mas não está pronto. Não está pronto. A gente vai ter que ter mais um pouco de paciência, a gente não vai colocar essa garota agora para expor eles aí, não estão preparados, tem que ter um tempo maior de preparação, de maturação. Então, essa é a grande dificuldade que a gente está tendo. A gente espera que esses atletas fiquem no grupo profissional esse ano e para o ano que vem, já com mais maduro, mais preparado, comece a ser inserido no time titular. Se tiver condições de evoluir durante o trabalho de agora, com certeza a gente vai dar oportunidade aos poucos. Mas a ideia é mais para o ano que vem, esses 4 ou 5 que sobrou isso aí da base do Rio Branco. E isso atrapalha muito, Rafael, o trabalho do clube, porque como a gente sempre destaca, o clube do interior precisa revelar atletas, né? E essa evolução do garoto vem ali do sub-11, passa para o sub-13, vem no sub-15, sub-17, quando ele chega no sub-20, que ele está no último estágio para o profissional, ele já tem uma identificação, né, e uma ramificação dentro do clube muito grande. E como você mencionou, quando chega na última etapa ali no sub-20, tem esta troca constante, atrapalha toda a evolução do atleta, que, se feito de uma outra forma nos anos anteriores, poderíamos agora, para a segunda divisão do Campeonato Paulista, ter muitos atletas do Rio Branco no plantel profissional jogando a competição, né? Isso que você tocou num assunto importante, então, a gente, é claro que a permanência depende de resultado, a gente sabe disso. Mas a gente está, como eu te falei, 4 atletas aí com 18 anos já inseridos no grupo. A chance de perder esses atletas aí futuramente, fazer um trabalho, né, a longo prazo, para voltar a revelar, esse seria o objetivo maior nosso, fazer um trabalho para voltar a revelar atleta, que isso é a identidade do Rio Branco, sempre foi, né, a identidade do Rio Branco. O Rio Branco tem o nome que tem hoje pela grande número de atletas que foi revelado. Então a gente tem esse objetivo, a gente tem essa vontade de voltar a fazer isso, com paciência, com tempo para trabalhar com a garotada. Então a gente crê que que a gente vai conseguir resgatar isso aí, dependendo, obviamente, do resultado que vai nos manter e vai segurar a gente durante um tempo nessa função. E o Rio Branco, que está com o projeto Ruge Tigre, encabeçado pelo pessoal da assessoria de imprensa, o Guilherme, com essa visão, né, Tony, de realmente fazer com que o Tigre volte a rugir, como o Rafael mesmo destacou. O Rio Branco sempre foi conhecido por revelar grandes atletas, né? E uma coisa bacana de se ver é que todo o corpo de pessoas envolvidas nesse projeto são pessoas que têm uma identificação muito grande com o Rio Branco, né? Rafael foi jogador, passou pelas categorias de base, o Bernard foi o único capitão a erguer uma taça no Rio Branco, né? Na série A3, né? Temos também o Sandro, o próprio Tony como auxiliar técnico, ou seja, o grupo de pessoas que estão envolvidas no projeto Ruge Tigre são pessoas que têm uma identificação muito grande com o clube. Isso pesa bastante, o Tony? Olha, eu acho que assim, as pessoas, todo mundo tem uma história, né? Tem um passado importante, isso faz com que a gente também retorne ao Rio Branco pelo aquilo que a gente fez lá atrás. Mas o momento hoje do Rio Branco é das pessoas que têm essa parte aí de experiência, de resultados bons, resultados ruins, dentro da própria agremiação, num contorno nos ajude, né? Tenha paciência, porque a queda ela é muito rápida, mas o acesso ele é até demorado. Então a gente também precisa ter um pouco de paciência, acreditar nos profissionais que estão trabalhando hoje dentro do Rio Branco, porque não é tão simples como se parece, né? Por torcedor ele pode até parecer simples. Então, como o Rafael mesmo, tem que ter paciência, os resultados são importantes, mas nós temos, já até trocamos ideia, nós temos 3 etapas dentro dessa competição. Nós temos a primeira fase, que é regionalizada, que são jogos, tem um derby aí pela frente, que a gente deve comentar sobre isso, e em cima disso nós temos que amadurecer na competição, não só o atleta, comissão, funcionários, dirigentes e investidores, para que esse projeto dê certo. O projeto Ruge Tigre não pode iniciar errado e não pode já dar errado no primeiro ano. Ele tem que ser bom, também nem pode ser muito excelente. Então, em cima disso aí, nós estamos trazendo uma responsabilidade, nós estamos usando o nosso nome para que ganhe um pouco mais de credibilidade, entendeu? Mas nós também temos que ter uma qualidade de equipe boa, entendeu? Para que também as coisas ficam mais fáceis. Se não se tornar mais difícil, a gente vai ter problema, como todo time de futebol tem. Então, a gente tem que trabalhar em cima com os pés no chão, muita conversa, porque são
pessoas que estão no futebol há muito tempo, e a gente que está há muito tempo no futebol. O Rafael está também, a oportunidade agora de ser um treinador profissional de sub-13, isso é importante, nós temos que dar o apoio para ele, entendeu? Não crucificar, porque é fácil jogar pedra, né? Eu acho que é o momento de se abraçar, coisas que há muito tempo eu não via, ou no Rio Branco, ou em outra equipe que eu trabalhei. Então é muito como o Rafael disse, no futebol nós temos que ser nós. Quem ganha, ganha todo mundo, né? Aqui ninguém vai ficar milionário, mas nós temos de espírito crescer dentro da competição. Então a gente tá trocando ideia, ninguém é o dono da verdade, mas ali na hora do jogo mesmo, quem tem que resolver é o treinador. O Rafael, com a ajuda, né, com o apoio nosso, até mesmo do preparador físico do Amadeu, das pessoas que estão ligadas ali no momento, que é um momento de decisão ali. O trabalho eu acho que vai ser muito bom, pela qualidade que ele tem, pela experiência que a gente tem, mas o jogo é o mais importante, e se resolve a competição, o jogo se resolve ali no dia, na hora, é questão do segundo. Então a gente tem que ter esse controle, muita conversa, né? E jogadores, lógico, que chegarem, uma qualidade boa vai nos ajudar, isso não tenha dúvida, para que a gente entre nessa campanha Ruge Tigre aí bem. Muito legal isso que o Tony destacou, né, Rafael? A questão de que essa recuperação, que é a intenção de todos que estão envolvidos no projeto Ruge Tigre, é que o Rio Branco volte a ser uma equipe forte, revelar grandes nomes no futebol brasileiro, ser uma força no interior paulista. E para que isso aconteça, é necessário que o pessoal entenda que não vai ser da noite para o dia, não vai ser amanhã que o Rio Branco vai estar de novo na Série A1, jogando, batendo de frente com grandes clubes da capital. É um processo gradativo, pouco a pouco. E na semana passada nós tivemos aqui, recebendo no nosso programa, o Guilherme e o Bernardi, e nós falamos dessa questão do torcedor americanense, quanto ele vai ser importante comparecendo ao estádio, nessa primeira fase, como é regional, também indo aos jogos como visitante, apoiar e incentivar a equipe, né? Porque toda a força que vem das arquibancadas, da torcida, vai ser fundamental para que o Rio Branco consiga verdadeiramente essa recuperação no futebol paulista, né? Perfeito, perfeito, Wellington. As colocações do Tony também muito bom, muito bem colocada. Eu faço um apelo, cara, para a torcida, para a diretoria, para todos, cara, que a gente, realmente o Tony citou o pessoal que está por trás, a gente não está sozinho, eu não sou sozinho, eu tenho o Tony muito experiente, dispensa comentário em relação à experiência do Tony no futebol. Como ele falou, o Amadeu também, um cara que tem 2 acessos nessa divisão, um preparador físico muito bom também. Igual o Sandro, o Bernardi, enfim, Guilherme, que está na assessoria. Cara, tem muita gente boa dado, tem muita gente boa nos ajudando, o Aquiles, a Yara Quilares, né? Então a gente tem muita gente boa nos ajudando. E eu faço um apelo para o torcedor, para a diretoria, olhar para frente. É claro, é óbvio que o resultado não aparecendo fica difícil você manter. Fica complicado, a pressão ela é grande, se você não conseguir os resultados, fica difícil você manter. Mas, enfim, vamos olhar para frente. Vamos fazer um time de aluguel, um time de verão, e daqui a pouco acabou. Não, se a gente conseguir manter essa estrutura que o Rio Branco está oferecendo hoje para os atletas, com certeza a gente vai colher fruto. Nós vamos perder jogos, isso é fato. Não tem como fugir disso. Mas o objetivo nosso é subir, o objetivo nosso é classificar, esse é o objetivo nosso. Vai ter regularidade, como o Tony falou, são garotos novos, 18, 19, 20 anos. Peço ao torcedor um pouco de paciência, porque às vezes esse garoto a gente vai tentar resgatar uns que já esteve em clube grande, outros que está tendo a oportunidade no profissional do Rio Branco, então a gente vai tentar resgatar todos eles, e o torcedor tem que ter paciência. É uma divisão complicada, então a gente pede o apoio de todo mundo, que esteja torcendo por nós mesmos. A gente tem o objetivo, todo mundo da cidade, cara. Da cidade. Então, o pessoal que está ajudando, tudo da cidade. A gente mora, a gente está aí no dia a dia. E o que me deixa mais contente é isso, Wellington. É que o Rio Branco hoje está com a equipe aí, um suporte de Americana, próximo da gente, da região, gente de confiança. Então, pode dar errado? Claro que pode dar errado. Mas a chance de dar certo é muito maior com essa equipe que está montada aí. E se a gente for analisar a própria Série A1 do Campeonato Paulista, todas as equipes fortes e estruturadas que tem na primeira divisão do Paulista, elas têm o apoio da cidade, né? As empresas da cidade, os empresários da cidade. Você pega ali Ferroviária, Mirassol, Ituanos, é a cidade que realmente dá toda a força e estrutura para que a equipe, né? Porque futebol se faz com gestão, mas também com recursos, né? Não tem como fazer futebol sem o investimento.
Então, por isso que a cidade vai ser muito importante para empurrar o Rio Branco nessa retomada, nessa recuperação. Vamos falar do campeonato da segunda divisão. Dia 14 de abril, estreia contra o União Barbarense, lá no estádio do União. Qual a expectativa? Quero perguntar para os dois, qual a expectativa para esse jogo de cara já na estreia da competição derby e a expectativa para esse essa primeira etapa da segunda divisão? Vocês vão enfrentar no grupo que é regional o União Barbarense, que é o primeiro jogo, depois o Brasilis, tem o 15 de Jaú, tem o Independente, tem o Jaguariúna e tem o Itapirense. Então, a expectativa para a estreia e análise também desse grupo que o Rio Branco vai ter aí na segunda divisão. Bom, para mim acho que é o 7º derby que eu vou fazer. Para mim se trata de um jogo diferenciado mesmo, a gente não tem como fugir disso. Mas nós temos também, em cima dessa estreia contra o União, dar foco para o campeonato todo, como você mesmo disse. Nós temos jogos contra o Independente, que é uma rivalidade, não tanto com o União. Nós temos jogo em Itapira, que eu trabalhei lá, eu sei como é que é. São equipes, o próprio Quinjaú, que está se formando um bom elenco, um bom time, entendeu? O Jaguariúna está se formando também, está se profissionalizando, bem melhor do que o ano passado, que teve vários problemas. Então, assim, em cima disso, nós temos que trabalhar, é lógico, sempre para o melhor, independente se for o derby ou não. Nós vamos jogar fora de casa, acho que faz muito tempo que o Rio Branco não joga em Santa Bárbara. Eu acho que, pelos meus cálculos, acho que faz uns 4 anos que não tem o derby lá, sempre foi o derby aqui. Inclusive o último até eu participei, né, trabalhando lá. Então nós temos que trabalhar, cara. Eu acho que é um derby, é um jogo diferenciado, mas é um jogo que vale 3 pontos como os outros, entendeu? Eu acho que nós temos que primeiro, nós já não vamos estrear, quer dizer, eles já vão entrar na segunda divisão na frente nossa, né? Porque vamos jogar Itapira. Sim. Mas nós temos que preparar essa equipe para a competição, independente do derby, que são 2 derbys. É importante para a sequência do campeonato, mas também não é o fim do mundo se acontecer alguma coisa que a gente não está esperando, entendeu? Nós temos que estar conscientes daquilo que nós vamos fazer e saber que o campeonato ele é longo, são 12 jogos, são 12 semanas de trabalho nessa primeira fase, que o União está na estreia. Então nós temos que focar a qualidade do nosso trabalho, o que nós estamos preparando para a competição, e o União, como qualquer outra equipe, ele faz parte. Os 3 pontos, uma vitória é 3 pontos, um empate é 1 ponto, não muda nada. Agora é lógico, extra-campo, a rivalidade que tem, essas coisas, não vai interferir jamais no que nós vamos fazer, é a preparação nossa. Mas é lógico que nós vamos em busca de ponto, nós temos que sempre buscar ponto fora de casa. Que eu sempre disse, a maneira que as equipes estão jogando, o Rafael tem uma maneira de jogar também, até diferente um pouco, mas fora de casa trazer 1 ponto, em casa ganhar. E eu acho que é mais fácil fora você trazer 3 pontos, em casa você ganhar os 2 pontos. Porque todo mundo joga em erro da equipe da casa. Então, mas é um derby, vai ter um pouco mais de torcida. Então nós temos que também preparar o lado psicológico desses atletas que virão, para saber também que momento que eles já viveram isso na vida deles. Então isso vai ser um conjunto de coisas que nós temos que analisar na semana ou até 10 dias antes de iniciar a competição para nós, porque eles vão iniciar antes. E aí, Rafael, estreia na segunda divisão, derby contra o União Barbarense, qual a sua expectativa para a estreia, para a primeira fase e também comentar essa questão que o Tony mencionou da parte emocional, né? Existe um trabalho diferente com o atleta por se tratar de uma estreia contra o derby, que provavelmente a expectativa é que haja um público maior, tem toda aquela rivalidade, tem que trabalhar um pouco mais a cabeça do atleta nesse momento? Sim, a estreia sempre mexe com o emocional de qualquer atleta, né? Ansiedade, tensão um pouco maior, ainda mais um derby, né? Então a gente realmente tem que preparar. A gente quer pegar um pessoal um pouco mais experiente em relação a isso aí, por isso que eu te falo em relação à garotada, que a garotada tem que ter um momento certo para colocá-los. Então a gente quer mexer com o pessoal um pouco já da divisão, o pessoal um pouco mais velho, para que esses momentos não sinta tanto nesse tipo de jogo, né? Que possa estar mais concentrado, enfim, e fazer uma boa partida. Esse é o nosso pensamento. Mas não vai ser fácil, vai ser realmente um jogo difícil. Igual o Tony falou, às vezes o pessoal dentro de casa, às vezes o visitante quer jogar por uma bola, enfim, o mandante propor o jogo. Eu prefiro jogar, às vezes, dependendo da situação, fora de casa. Porque é onde o adversário mandante propõe o jogo, automaticamente abre espaço. Então, você jogar como visitante, na tua casa, às vezes, receber uma visita, o cara, às vezes, vem por uma bola. Então, te cria muito mais dificuldade para você furar o bloqueio. Então, às vezes, fora de casa, o jogo fica muito mais aberto, mais trabalhado, enfim, mais intenso, e às vezes até mais tranquilo para poder fazer, porque ele vai vir para cima. E automaticamente é onde abre os espaços.
Então, mas não vai ser fácil não, Elton. Vai ser um jogo difícil. A gente pede o apoio do torcedor nosso e mais uma vez a paciência com essa estreia aí, pessoal, igual o Antônio falou. Às vezes o resultado pode ser não que a gente está esperando, mas também não é o fim do mundo. A gente tem mais 12, um campeonato inteiro pela frente aí, né? É isso aí, o Rio Branco estreia no dia 14 de abril no estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste, contra o União. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de Campeonato Paulista da Série A1 e também de Sul-Americana. Aumente sua visibilidade com o apoio cultural na RPTV. 10 cidades, mais de 3 milhões de habitantes. Ligue 19 3408 6464. RPTV. E diariamente às 14 horas, aqui na RPTV Americana, Canal 8 promete, você confere os melhores flashbacks. Programa Flash Mix, resgatando os grandes sucessos do passado. Então você já sabe, hein? Encontro marcado sempre às 14 horas, aqui na RPTV Americana, com os grandes sucessos do passado, as músicas do fundo do baú. Programa Flash Mix. Flash Mix. Olá, galera de Americana, tô passando aqui para avisar vocês que todos os dias, a partir das 15 horas, tem oficina gospel rolando aqui na RPTV. É isso aí, o melhor do gospel nacional em seus mais variados estilos: rock, rap, pop, congregacional e muito mais. Lembrando aí então, todos os dias, a partir das 15 horas, tem oficina gospel aqui na RPTV de Americana. Começou a temporada dos SUVs Chevrolet, a linha de SUVs mais completa do Brasil, com taxa zero e bônus de até R$15 mil no seu usado. Dê um like e saia com o seu. Tem Tracker com motor turbo, tem Equinox para quem quer um SUV, mas não abre mão da esportividade. E tem também a Trailblazer com 7 lugares e mais bônus de até R$15 mil no seu usado. Todos com taxa zero, porque de SUV em SUV, você continua de Chevrolet em Chevrolet. Vem pra Chevrolet. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. De volta com o RPTV Esportes, falar de Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem, o Botafogo venceu por 3-0 o Cuiabá jogando em casa e o Ceará venceu nos pênaltis o Foz do Iguaçu, venceu por 4-2. Pela Libertadores,
O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Defensor, como havia vencido lá, avança na competição. E pela Sul-Americana tivemos duas equipes em campo. O Santos, na terça-feira, foi eliminado. Vamos aí aos gols dessa partida entre a equipe do River Plate, do Santos e River Plate. Estamos vendo aí o primeiro gol da partida e depois o gol de empate do Santos. Como o primeiro jogo havia sido 0-0, a equipe santista foi eliminada. E aí, Tony, te pergunto, a equipe do Santos é uma equipe tecnicamente superior, não perdeu nem para o River Plate original, como rolou muitas brincadeiras na internet, né? Perdeu para o River do Uruguai. A torcida não compareceu, o Santos não jogou e é eliminado da competição por uma equipe muito inferior. Foi psicológico, foi desatenção, aquele gol no início atrapalhou muito a estratégia do Sampaoli. O que você acha que aconteceu com a equipe santista? Bom, eu penso assim, cara, eu estou acompanhando essas competições, esses clubes que tem várias competições, né? A questão de se poupar jogador, o Santos poupou vários jogadores, vários atletas do jogo contra o Palmeiras, né? E aí conseguiu um bom resultado, aí volta esses jogadores, a maneira de se encarar, né? O Campeonato Paulista, como estão se encarando, e de certa maneira está sendo uma surpresa até agradável o Santos, né? Com essa maneira de jogar. Então, se criam várias situações dentro das competições que eu acho que deixa o atleta, por mais experiência que ele tem, em qual competição ele tem que focar realmente. E aí o que acontece? Pega uma equipe como o Santos pegou, sai atrás do marcador e depois aí entra a questão do esquema tático de se defender e a bola não começa a entrar e começa a ficar mais difícil, entendeu? O Santos teve 80% de posse de bola, chutou 16 vezes no gol e o River Plate teve pouquíssimos lances, né? Conseguiu apenas a bola do gol logo no começo do segundo tempo, acabou atrapalhando a estratégia da equipe santista. Outro jogo pela Sul-Americana e agora no melhor estilo alvinegro, Corinthians passou pelo Racing lá na Argentina nos pênaltis e foi no sufoco. Vamos aí aos gols da partida. A equipe do Racing abriu o placar e depois o Corinthians chegou ao empate com o Wagner Love. E nos pênaltis, vitória do Corinthians por 5-4. Quem brilhou na disputa de pênaltis foi o Cássio, que defendeu 3 pênaltis. Na verdade, ele defendeu 2, né? Um foi chutado para fora pelo Cristaldo. Faz toda a diferença, né, Rafa? Você que já foi... os dois, né? Tanto o Rafa quanto o Antônio já foram atletas profissionais. Ter um goleiro do porte do Cássio do outro lado, o cara já sabe quem é, ele já vai pensativo, né? Poxa, é o Cássio que está do outro lado. Faz toda a diferença, não faz? E sim, e outra, um jogo como esse daí, você tem um goleiro da envergadura do Cássio, e às vezes você vai fora, um jogo fechado, é o que eu estava comentando com o Antônio, às vezes você vai como visitante, o cara joga por uma bola, aquele jogo amarrado, por quê? Porque confia no seu goleiro, sabe que nos pênaltis ele vai resolver. Então você vai jogar, eu vi algumas críticas nas redes sociais em relação ao Carille, não sei, eu não consegui assistir o jogo, mas eu imagino que a proposta foi bem mesmo fechado, né, no contra-ataque, enfim, imagino, né? E resolveu no pênalti, né? Com o goleiro que tem, não tinha dúvida que ia classificar. E a sua análise do Carille nessa volta para o Corinthians? Nos primeiros jogos ali, né, teve alguns tropeços, mas depois engrenou a vitória nos clássicos, agora consegue avançar na Sul-Americana. O que você está achando aí do Carille nessa volta? Paciência, né? Ele já chegou, ele teve que contratar, reestruturar, montar o elenco de novo, trabalhar a parte física, dar ritmo para os atletas e agora começa a colher, né, cara? É o tempo que a gente precisa, né? Porque não é simplesmente chegar, montar e jogar. Não, o atleta leva um tempo para dar um conjunto, para dar um entrosamento, melhorar a parte física, e aí automaticamente os resultados vêm. Teve que buscar algumas características de atleta que ele queria trabalhar no elenco dele. Então tá aí, é esperado. Né, essa mudança de elenco anual nos clubes do Brasil é comum, e nós, como treinador, temos que se adaptar.
Nós aí no Rio Branco, vou falar da nossa realidade hoje, a gente está na mesma situação. Vamos ter que montar elenco, a gente não tem, começou do zero, vamos ter que montar jogadores, contratar jogador, ver a característica desse atleta, ver o esquema que a gente vai usar de acordo com o atleta que nós temos em mãos, e aí vamos melhorar a parte física e competir. Vai crescer, por isso que a gente pede um pouco de paciência. Vai crescer de segunda, terceira, quarta rodada, começa a crescer no campeonato. Outro jogo da Copa Sul-Americana foi do Fluminense, né, que ficou em 0-0. Agora vai jogar a volta lá no Chile contra o acho que está um pouquinho de nada errado ali. Antofagasta, a equipe chilena. A equipe do Fluminense empatou em casa em 0-0, um jogo muito difícil, e agora decide no Chile a vaga para a próxima fase. Vamos agora de Campeonato Paulista. A Ferroviária venceu na segunda-feira a equipe do Oeste, fazendo aí uma boa campanha ferroviária de Araraquara, e o Palmeiras venceu ontem a equipe do Ituano pelo placar de 3-2. Nós temos aí os gols dessa partida. O destaque da noite ficou por conta de Ricardo Goulart, foi o grande nome da equipe do Palmeiras no jogo de ontem contra a equipe do Ituano. Ele marcou 2 vezes, marcou o primeiro e o segundo gol da equipe do Palmeiras e depois ainda deu passe para o gol do Borja. A gente está vendo aí o Ituano diminuindo com o Marcos Serrato. Depois o Borja foi e fez o seu gol também. E o Morato descontou para a equipe do Ituano. O Ricardo Goulart, Tony, é indiscutível a qualidade dele. Brilhou aqui no Cruzeiro, foi para a China, ficou muito tempo e agora volta para o Brasil e, ao que tudo indica, parece que vai mostrar o mesmo futebol que mostrou quando estava no Cruzeiro. Porque a grande desconfiança do jogador quando volta da China é a questão do ritmo, né? Não é o mesmo nível, não é a intensidade. O jogador quando volta demora para se adaptar. Você acha que o Ricardo Goulart vai repetir a mesma boa fase que teve no Cruzeiro? Eu assisti o jogo ontem, eu acredito que sim, né? Mas assim, ele está vindo de uma lesão grave no joelho, né? Está numa recuperação. Eu acho que a entrada dele no time do Palmeiras foi até precoce, entendeu? Eles esperavam um pouco mais para ele estar mais inteiro. E agora o Palmeiras tem uma competição Libertadores na próxima semana. E o jogo de ontem foi muito atípico do Filipão, né? Enquanto ele não encaixar o lado direito ali na velocidade que ele gosta, ele vai ter dificuldade, né? Porque o Borja é um atacante mais centralizado, mas que gosta de cair para as beiradas, só que ele está tentando com os 2 meninos lá, o Carlos Eduardo, o outro agora não lembro o nome, pelo lado direito. Para que esses jogadores, tanto o Bruno Henrique como o Goulart, o próprio Felipe Melo, gosta de meter essas bolas em velocidade. E o Filipão, ele gosta de puxar o adversário para cima, mas ele precisa ter esse contra-ataque. Senão acontece como aconteceu ontem com o Ituano. Ele puxou realmente tirando o Borja, colocando um volante para marcar, mas só que os meninos não estão se encaixando em termos de velocidade, entendeu? Aí jogou o Goulart para dentro, aí entrou com outro menino que é o velocista também, no lugar do Carlos Eduardo, né? E aí o que aconteceu? Mas a coisa não se encaixou, e o Ituano tomou conta do jogo no segundo tempo. O Ituano, ele, se tem mais 5 minutos, ele poderia empatar o jogo, entendeu? E por mais que o Palmeiras, que eu falo, é a diferença de um time que está, se não sabe se é esse que vai jogar quarta-feira, que não está muito valorizando a questão de paulista, né, por uma série de motivos, mas é uma competição que os pequenos estão surpreendendo. Tem Red Bull, tem Ituano, tem Ferroviária, esses times aí são difíceis. O próprio Guarani, que já venceu 2. Mas o Guarani ainda eu estou assim, meio que o Guarani eu acho que, entendeu? Mas, então o Filipão, ele propõe essa maneira de jogar em contra-ataque, só que ele precisa ter o jogador que ele não se encaixou do lado direito, que é o caso dos 2 pontas pelas beiradas, né? Os atacantes de beirada, que a velocidade ainda não está saindo legal por ali. E o que você está achando das equipes aqui de Campinas no Campeonato Paulista da Série A1? Estão dentro da expectativa, né? Eu acho que não tem ninguém na zona de rebaixamento, né? Estão fazendo os campeonatos bons. Agora acho que está faltando 7 ou 6 jogos, 7 jogos. O RB no grupo A é o vice-líder e o Guarani também no grupo B é o vice-líder. E o Ituano ainda é, né, um vice-líder, parece até o São Paulo jogar, né? Isso, o Ituano é o segundo colocado. A Ponte, eu esperava um pouquinho mais da Ponte. A Ponte está com 9 pontos. Eu esperava um pouquinho mais da Ponte, mas aí o que acontece? Já vem um treinador, já não consegue o resultado, já se toca treinador, já puxa o interino, e já não sabe se vai efetivar, aí chega Jorginho, chega um gerente de futebol, que é o Felipe, né, o Carioca, já se muda uma maneira, então até se adaptar novamente, eu não sei se vai dar tempo, entendeu? Para que a Ponte também
siga aí num patamar melhor do que está. Mas é o futebol, né? O futebol propõe isso. Não tem resultado, é isso que a gente fala. Aí se mexe tudo, aí, pô, até achar o 11 certo, achar a maneira de jogar numa competição paulista é diferente das outras competições, dá trabalho um pouquinho. Só uma correção, a Ponte é a terceira colocada, mas tem 10 pontos ganhos no grupo A. A equipe do Guarani, que está fazendo uma boa campanha, está com 13 pontos, vice-líder, né? Pode avançar. Na verdade, o Guarani ele se reabilitou em cima de dois grandes, que foi o Corinthians em casa, que ninguém achava que poderia ganhar, né? Esperava, e o próprio São Paulo no Morumbi, que o São Paulo estava naquele momento dele, ainda está, né? Naquele momento de indefinição, no modo geral. Se contratou alguns bons jogadores, mas eu não sei se aí entra a questão, é muita gente conversando, é muita gente falando, e aí fica complicado. E nesse bate-papo rápido aqui, Rafa, já mostra o quanto o futebol é complexo, né? O Filipão com um time milionário na mão, com muitas opções, às vezes tem dificuldade de fazer a coisa engrenar e encaixar. A Ponte Preta com toda a reformulação, né? Também tem que ter um tempo. Então, dá para o pessoal de casa perceber o quanto fazer futebol não é 1 e 1, 2, não é uma coisa tão simples, né? O São Paulo, um grande exemplo é o São Paulo, né? Ele aos últimos anos, vem passando uma crise política, né? Muito grande, e automaticamente o resultado aparece dentro de campo. Às vezes, por isso que às vezes a gente acha que é só o domingo à tarde ou o sábado à tarde e ali se define o clube. E não é isso, né? O clube, ali a parte mais bonita é o jogo. Mas tem muita coisa envolvida na semana, fora do campo, entre diretoria, enfim, tudo que influencia dentro do resultado da partida. Influencia. Os jogadores percebem isso, né? Então, quando o clube está bem organizado, fora de campo, jogador blindado, pronto só para se concentrar e pensar no futebol, o resultado, a tendência conquistas são maiores. É isso aí, Campeonato Paulista afunilando. O Palmeiras, que venceu ontem o Ituano, estreia contra o Júnior Barranquilla na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Vamos voltar a falar do Rio Branco. Vocês comentaram que estão com 37 jogadores no plantel. A expectativa de vocês para início da competição é de ter quantos atletas no grupo, no elenco profissional? A gente quer deixar, Wellington, aí umas 3 ou 4 vagas aí para o decorrer do campeonato, para aquelas contratações pontuais que realmente a gente vai precisar no decorrer da competição. Então a gente quer chegar aí na estreia com 18, 20 atletas aí, né, para começar a estrear, e durante a competição você ir buscando mais algumas peças pontuais que porventura possa estar precisando. Esse é o nosso pensamento. Essa primeira semana a gente separou em torno de 10 a 12 atletas para a semana que vem, para segurar para a semana que vem, para ver um pouco mais, para amistoso, enfim, esse tipo de avaliações aí. Então a gente tem essa expectativa de chegar na estreia com 18 a 20 atletas. Isso é muito importante, né, Rafael, esse momento, né, de realmente analisar o atleta, não abrir as portas de repente para aquele atleta que vem por uma indicação de um empresário, que muitas vezes a comissão técnica não conhece, às vezes contrata no escuro, e aí o time não vai bem, muitas vezes por conta disso. Por isso que é importante o atleta vir, vocês estão analisando, vendo qual é o atleta que tem condição de compor o elenco profissional, para que, até porque vocês que vão comandar a equipe, então vocês precisam ter total confiança nos seus atletas, né? As indicações, Wellington, são muito boas. O pessoal que indicou esse jogador para a gente é do ramo, a gente do ramo. O Simplício mandou o jogador para nós, o Sandro está trazendo um jogador para nós. Então, muita gente boa, o Toninho que teve com a gente aqui no Rio Branco, está mandando um jogador para a gente também. Então, a indicação é muito boa. Mas mesmo assim, nós queremos ver. A responsabilidade vai ser nossa, a minha e do Tony. Exatamente. Nossa. Vocês vão ter que confiar no atleta ali dentro de campo. Né? Nos últimos anos, no último descenso que o Rio Branco teve, o método de contratação sempre foi essa. O empresário mandava no escuro, contrato e pronto. E aí? Às vezes até o empresário tinha um interesse por trás que ficava escuro. Hoje não. A gente até recebe algumas críticas, mas testes, avaliações, são avaliações, sim, de pessoas do ramo que nós queremos ver. Nós queremos ver. E mesmo assim, nós podemos errar.
Em cima do que o Rafael está falando, assim, essa primeira semana que a gente não terminou, a gente termina amanhã, né, fecha, foi mais assim, se abre para todo mundo, né? Eu acho que isso é importante porque a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Em cima desses meninos que a gente está avaliando, que também são jogadores bem indicados, tal, o Rafael tem uma maneira de jogar, os jogadores também precisam encaixar na maneira do trabalho dele, tem tudo um processo aí que vai dar um pouquinho mais de trabalho. A próxima semana são jogadores bem indicados, que têm uma certa bagagem, né, por onde passaram, mas a gente também precisa ver, porque agora começa a engrossar o caldo, e aí tem a questão também da parte física, que a gente acha, a minha opinião, e a dele também é que é 70%, 80% de um time de futebol na Bezinha. A parte técnica fica aí em torno de 20, 15 a 10, mas a parte física tem. Então a gente tem que juntar tudo isso para a gente não errar. Então, e daqui para frente, da próxima semana, os jogadores têm que vir, estão sendo indicados, estão tendo contato aí, para já vir praticamente, opa, nós encaixamos, é bom jogador, dá para jogar. Mas também não é nada extraordinário. Não vamos falar que vai vir aí fera, que não. Vai ter que se trabalhar, vai ter que se ter paciência e encaixar no perfil da maneira que ele quer que jogue. Você entendeu? Porque o cara foi bom lá, ele tem que ser bom aqui. Senão não adianta nada. Ah, tem idade? Tem idade. Dá para se trabalhar, que nem a questão dos meninos da base. Puta potencial, mas são meninos que não tem uma inscrição, eles podem ficar no grupo e utilizar eles quando a gente achar que tem que utilizar. Agora nós temos que acertar nesses números de inscrição, entendeu? Por isso que ele falou nas 4, 5, até 7 vagas aí de a gente deixar, porque a gente vai precisar, com certeza, mais para frente, preencher algum lugar. É isso aí, preparação total no Rio Branco de Americana para a estreia no dia 14 de abril contra o União Barbarense. A RPTV Esportes está chegando ao fim. Quero muito agradecer a presença do Rafael, do Tony. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa de hoje. Não, eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Precisando da gente, né? É só falar com o Guilherme, né? A gente vem aí com o maior prazer. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Wellington. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência. E, claro, um excelente final de semana a todos. Tchau.